Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser sobre o arquétipo de Hera, né? A deusa do compromisso, a deusa do casamento. Esse arquétipo a gente vai ver como é que funciona na psique feminina aí, né? Tanto do homem quanto da mulher. A Hera era filha de Cronos e Reia. A gente falou sobre Hestia no vídeo anterior, eu falei um pouquinho dessa história, de como começou, e ela se repete aqui também, porque Hera também foi engolida por Cronos, né? Aí Zeus foi lá, libertou todos os seus irmãos, depois de serem libertados, Hera ficou vivendo lá na ilha de Eubeia. Nessa ilha, ela foi criada por Tétis, uma titã, né? Essa ilha era uma ilha muito bonita, né? E ela cresceu também muito bela, muito bonita. Começou a chamar a atenção de Zeus. Zeus, ele já estava lá tendo seus 6 relacionamentos anteriores lá com outras titãs, com outras deusas, né? E aí, lá pelas tantas, ele notou Hera. E Hera sempre tinha, na sua adolescência, na sua infância, ela tinha esse sonho de casar, né? Tinha esse sonho de se tornar uma mulher comprometida, uma mulher casada. E Zeus, ao ver Hera, ele foi lá e se transformou num pássaro. Foi a forma que ele chegou mais pertinho para seduzir ela. Então ele se fez de vulnerável, se fez de um serzinho ali fofinho, né? E aí, com isso, Hera foi lá e se encantou pelo pássaro e pegou o pássaro para si para cuidar dele. E ali ela aninhou esse passarinho junto dela. E Zeus, se aproveitando disso, né, foi lá e transformou-se em Zeus de novo, foi para cima dela. E aí Hera falou, não, não, pelo amor de Deus, isso não pode. A gente precisa casar antes. Eu sonho muito em casar e eu quero manter a minha virgindade. Por favor, não chegue perto de mim, vamos casar primeiro. E aí assim, Hera foi lá e conseguiu convencer Zeus a casar. E assim ela se realizou, né? Ela conseguiu casar com o deus do Olimpo, né? Uma suprema autoridade ali de todos os deuses. Essa foi o começo da história de Zeus e Hera, a deusa do casamento. É interessante falar de Hera como também a deusa do compromisso. Ela personifica o compromisso, é o arquétipo do comprometimento, é o arquétipo ali do contrato, do acordo, da promessa e da aliança, da união entre as pessoas, né? Principalmente no casamento. Mas quando eles foram casar, Hera e Zeus, todos estavam presentes, todos os deuses estavam presentes, os grandes mortais, os grandes reis. E é interessante de olhar para esse arquétipo nessa forma, porque uma das convidadas era Quelone. Quelone era uma ninfa e ela não compareceu ao casamento. Em outras versões fala que ela compareceu, mas ela se atrasou. E Hermes foi quem teve que ir lá interceder. Hermes era o deus mensageiro. Ele foi lá interceder para ver o que aconteceu com Quelone, que não aparecia no casamento. E Quelone, ela era muito preguiçosa, ela não queria sair da cama, ela ficou se enrolando. E aí, quando ela chegou, né, ou se não chegou, numa das versões fala que nem chegou, Hermes ficou muito bravo com ela e foi lá ver o que aconteceu, que ela não apareceu no casamento, ou se apareceu, por que que ela chegou tão atrasada. E ela, eu tava dormindo, eu me enrolei, e ela deu toda aquela desculpa lá, e ela, na verdade, representava o arquétipo da preguiça. E daí Hermes foi lá e puniu ela. Então já que você ficou cuidando das suas coisas na sua casa, ficou com preguiça, então você vai ser transformada numa tartaruga. E assim Quelone se transformou em tartaruga, né? Porque ela não gosta de sair de casa, porque ela sempre se enrola muito na sua casa. E aí não consegue atender o compromisso. Hera é o compromisso, né? Hera e Zeus são o compromisso, Hera é o compromisso e Zeus é a vontade, a força de vontade, o poder da vontade, né? E principalmente a vontade de ter poder. E quando Quelone, a preguiça, não vai para as coisas, não tem vontade de fazer as coisas, não tem poder de fazer as coisas, não tem,
não tem essa iniciativa, não tem esse compromisso que Hera representa, o que acontece é a preguiça. Né? A preguiça é essa personificação que não quer saber de compromisso, não quer saber de vontade, não quer saber de poder, não quer saber do poder da vontade. Então, a preguiça personifica isso nesse mito. É bem legal de olhar para isso, para esses arquétipos que estão misturados aí. Aí o que aconteceu? Depois desse casamento, a Gaia presenteou Hera ali com o Jardim das Maçãs Douradas, o Jardim das Hespérides. Esse jardim e essas maçãs, né, essas romãs, acho que era romãs, representam a fertilidade. E interessante que após esse presente, a Zeus e Hera, eles acabaram tendo filhos. Foram Hebe, que representa a juventude, Ares, que representa a guerra, e Iritia, que representa os partos, ou parto. Então, isso mostra que desde a antiguidade, né, os jovens eles se comprazem na guerra. Ares representa a guerra, né, e Hebe representa a juventude. Então, os jovens antigamente, lá no passado, se compraziam nas guerras, né, e aí a guerra gerava a morte desses jovens, e aí com os partos, todo esse ciclo se renovava. Mas Hera também, ela gerou sozinha Hefesto. Uma hora que Zeus ali gerou sozinha Atena, ela também ficou para se vingar ali e falou, eu também vou gerar um filho. E ela gerou Hefesto, que representa o trabalho. Então, Hera tem um filho que é o trabalho. Então, é o compromisso com o trabalho. Mas ao ver que o trabalho não era bem feito, que Hefesto representa ali o feio também, né? Representa que não era tão bonito aos olhos de Hera, Hera vai lá e expulsa Hefesto lá do Olimpo. Só que depois Hefesto, ele forja lá um trono, porque ele é o deus da forja, o deus do trabalho, ele faz várias ferramentas, vários utensílios, e ele faz um trono dourado e dá de presente para Hera. Só que ao sentar nesse trono, Hera fica presa. E para se livrar desse trono, para conseguir sair, ela tem que entrar em acordo com Hefesto, que pede que ele também fique no Olimpo junto dos deuses. Com isso, o trabalho ele é honrado também como uma coisa divina lá junto do Olimpo. E aí representa o compromisso com o trabalho, né? Representa aí o comprometimento com o trabalho, o casamento com o trabalho. Também Zeus traiu muito Hera, né? E aí traiu Zeus e Leto estiveram juntos numa relação extraconjugal ali. A Io e Zeus também era um relacionamento fora do casamento de Hera e Zeus. Semele e Elara também representaram aí uma traição de Zeus. Calisto também. Então todas essas que tiveram aí relacionamento com Zeus foram vingadas por Hera, porque Hera era uma deusa vingativa. Então ela queria proteger o seu casamento, foi lá e se vingou dessas deusas aí, Leto, Io, Semele, Elara, Calisto. Hera se vingou de todas elas, né? Porque ela representava o compromisso e o poder também, né? A vontade de poder que Zeus representa. Então, para não perder o seu lugar, ela foi lá e se vingava dos filhos, se vingava dessas amantes de Zeus. E na Guerra de Troia também foi muito interessante o papel que teve Hera ali. Porque lá no Olimpo eles tiveram uma discussão ali para ver quem era mais bela. E aí, como era uma saia justa ali para os deuses passaram esse papel para o príncipe Paris, lá de Troia. E aí, Paris teve que decidir entre Afrodite, Atenas e Hera, quem era mais bonita. E aí, Paris acabou decidindo por Afrodite, que é uma mais bela. E com isso, a Afrodite presenteou lá Paris para ter qualquer mulher que ele quisesse. E aí, Paris se apaixonou por Helena, né, que era a esposa de Menelau. E aí a vingança de Hera apareceu aí também. Porque Paris não escolheu o compromisso, então, ou não escolheu a sabedoria, escolheu, na verdade, a beleza, isso acabou gerando a Guerra de Troia, porque Helena era beleza, era uma bela mulher. E em vez de ele ser comprometido com o seu povo, comprometido, ou sábio, né? Ele, na verdade, pela beleza, foi lá e pegou a Helena por esposa, Menelau ficou com raiva, e aí gerou toda a Guerra de Troia em cima dessa busca por Helena, né? Que Menelau era casado com ela.
E aí a Guerra de Troia foi gerada aí pela escolha de Paris com Helena. Então, olha o problema de não honrar o compromisso ou de ser sábio e ir só pela beleza das coisas, né? Eu esqueci de contar do mito também que Zeus acabou traindo também Hera com Alquimena. Alquimena, ela era esposa de Anfitrião. Dessa relação ali que Zeus se envolveu com Alquimena, na verdade Zeus se transformou no marido de Alquimena. E ela achando que estava tendo uma relação com o marido, na verdade estava tendo uma relação com Zeus. Aí, depois que Anfitrião surgiu, assim, apareceu, Alquimena ficou, e agora, quem era? Se você estava longe, quem era esse que tinha a tua aparência, né? Aí, o anfitrião ficou assim, como assim? Uma pessoa que se transfigurou em mim? Não faz sentido. E ela e o anfitrião achando que tinha sido traído, ficou com muita raiva e queria matar a Alquimena. Mas depois de saber que a Alquimena, na verdade, se envolveu com Zeus e que Zeus se personificou na imagem ali de anfitrião, ele ficou tranquilo, que falou, nossa, que honra então, você teve uma relação com Zeus, o grande deus do Olimpo, e aí com isso ele perdoou a Alquimena. Mas Hera não perdoou, porque desse filho que foi gerado aí nessa traição, era o herói Hércules, e aí ela fez de tudo aí para perseguir o herói. Na jornada aí do Hércules, os 12 trabalhos, todas as coisas, foi tudo vinculado a Hera. Hera que foi quem arquitetou tudo para que o herói morresse nesses trabalhos. Mas Atena, ela se compadeceu assim do herói Hércules, e quando era criança, um bebezinho, Atenas ali enganou Hera e fez com que Hera amamentasse esse bebezinho, sem ela saber que se tratava de Hércules. E aí, com isso, Hércules recebeu ali o poder de Hera, esse poder de comprometimento, né? Esse poder desse compromisso, dessa união, dessa força do compromisso que Hera representa. E a partir desse engajamento, desse comprometimento, Zeus conseguiu ali executar os 12 trabalhos. E mostra que o herói ele precisa ser comprometido nas suas tarefas. Né? O nosso ego precisa se comprometer em tudo que a gente faz se a gente quiser realizar os nossos trabalhos hercúleos, nossos trabalhos difíceis na vida. Tá bom, pessoal? Eu queria trazer todos esses mitos, essas histórias aí para a gente falar desse arquétipo. E no próximo vídeo eu vou falar de como isso se manifesta aí na psique feminina, na psique do homem também, e como que isso se dá os efeitos, as derivações aí desse mito na psique feminina, tá? Também do homem, né? Obrigado, pessoal, por ficar acompanhando até aqui.